Nós estamos comemorando a Páscoa agora, né? O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa instituída lá na época de Moisés, que eles sacrificavam um cordeiro, né, numa ceia, e esse cordeiro era um símbolo de Jesus Cristo que um dia ia vir, ia morrer por nós na cruz para pagar pelos nossos pecados. Vamos entender exatamente o que é isso. Por que o Filho de Deus teve que vir à Terra e morrer por nós? Em 1 João 3, no versículo 8, ele explica por que o Filho de Deus veio à Terra. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque o Filho de Deus veio a essa terra, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? É o que ele mencionou aqui no início do versículo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Então, o pecado, viver em pecado, é a obra do diabo. E por isso que Jesus veio a essa terra para destruir isso aqui, tá? Mas o que é pecado? O que o diabo vive fazendo? No versículo 4 ele explica o que o diabo vive fazendo, o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é você transgredir a lei de Deus. O que é isso? Está lá em Êxodo 20, do versículo 3 a 17, os 10 mandamentos. É a lei de Deus. Então, o que é pecado na Bíblia? É você transgredir os 10 mandamentos. E porque Jesus veio a essa terra morrer na cruz, ele veio para destruir as obras do diabo. E o que é a obra do diabo? É a desobediência aos 10 mandamentos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que transgride os 10 mandamentos procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque o diabo vive transgredindo a lei desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Jesus Cristo veio a essa terra morrer na cruz, porque as pessoas desobedecem os 10 mandamentos. Por isso ele veio a essa terra, para pagar pelo pecado. E o que é pecado? É a transgressão dos 10 mandamentos. Aqui em 1 Pedro 2,24, ele explica exatamente por que ele veio a essa terra. Olha só aqui. Está falando de Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então, Jesus aqui diz que ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, na cruz, os nossos pecados, a nossa desobediência à lei de Deus. Para que ele fez isso? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. O que é pecado? É transgredir os 10 mandamentos? E agora ele diz, e uma vez salvos, nós temos que andar em justiça, nós temos que obedecer os 10 mandamentos? Olha só que coisa interessante. Então, pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Foi por isso que o Filho de Deus veio a essa terra e morreu numa cruz. E ele levou no seu corpo a transgressão, a desobediência aos 10 mandamentos. E quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo e nos tornamos cristãos, aí ele diz, agora nós devemos viver em justiça. O que é viver em justiça? Viver obedecendo os 10 mandamentos? Olha só que interessante. A Páscoa comemora ou nos faz lembrar da morte de Jesus Cristo, quando Deus se fez homem, veio a essa terra e morreu numa cruz. E ele morreu numa cruz porque os homens transgridem os 10 mandamentos e isso é pecado. E ele veio pagar por esse pecado. E uma vez que nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, agora nós não podemos viver em pecado, pecando novamente, nós aceitamos Jesus e passamos a ser obedientes às leis de Deus, aos 10 mandamentos. Porque senão você aceita Jesus, aceita que ele pague pela sua transgressão dos 10 mandamentos, e no dia seguinte você transgride os 10 mandamentos de novo, você está em pecado de novo.
Aí você tem que aceitar Jesus de novo, e amanhã você de novo desobedece os 10 mandamentos, e aí isso não faz sentido. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele nos salva de transgredir os 10 mandamentos. Esse é o significado da vinda de Jesus. É por isso que o Filho de Deus veio a essa terra, levou sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa desobediência aos 10 mandamentos. Mas uma vez que a gente aceita o sacrifício dele, nos tornamos seus filhos, agora nós temos que andar nos caminhos dele, nós temos que obedecer os mandamentos. Esse é o simbolismo da Páscoa. O Filho de Deus morreu para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões dos 10 mandamentos. Amém, irmãos?